Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Receba no seu coração a palavra desta manhã. Graça transformadora. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos. Lancem as redes para a pesca. Verso de número 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, lançarei a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Põe as mãos sobre a sua Bíblia, feche os seus olhos e diga assim: Espírito Santo, revela o mistério desta palavra no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos tratado desde abril sobre o tema graça irresistível. Já falamos sobre tantas verdades relacionadas a este tema. E nesta manhã eu quero dar um enfoque sobre a palavra transformadora. Graça transformadora. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Você vai ouvir sobre a graça transformadora. Porque eu tenho insistido neste assunto, falado sobre graça, porque eu tenho encontrado na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, tudo que eu tenho colocado o coração e meditado, lido e pedido ao Senhor que fale comigo, eu tenho visto que o Senhor estabeleceu em Jesus o início de um tempo em que o favor dele, não o esforço, não o empenho, mas o favor dele, a bondade dele, traduzida na palavra graça, neste favor imerecido, nós nos tornamos justos, porque o justo se fez pecado, no meu e no seu lugar. Eu reino em vida, porque Ele morreu a minha morte.
E isto é favor de Deus. Estávamos todos condenados. E aí então diz a Escritura em Romanos 8, que não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então este assunto relacionado à graça não é um tema, é o Evangelho. Graça não é um assunto, graça é a proclamação do que Jesus veio instaurar, veio inaugurar. E quando eu me deparei com este texto narrado aqui pelo médico Lucas, e quando você e eu, conhecendo já a história, Jesus estava ensinando o povo. E era grande o número de pessoas que vinham para ouvir Jesus, que ele pediu licença. Jesus, sempre muito educado, pediu licença para entrar no barco de Simão Pedro. E pediu para que Pedro afastasse um pouco o barco da margem, para que ele pudesse ter uma visão mais ampla, total. E diz o texto que depois de ter falado tudo o que havia no coração de Jesus para aquele povo, e certamente ali Jesus ensinou, Jesus proclamou, Jesus estabeleceu ali o evangelho que realmente ele veio não só falar, mas inaugurar. Ele então se dirige a Pedro, que certamente estava frustrado, que certamente tinha trabalhado a noite toda, diz o texto, e que tinha compromissos, e que tinha responsabilidades, e que tinha tantas coisas que estavam ocupando o seu coração, sua mente, e que Jesus então vê o que o homem não vê no seu natural, Jesus vê o seu interior, chama Pedro e diz para ele voltar ao mar e lançar as redes. E diz a Escritura que nós lemos, que Jesus até tentou argumentar. Ele até disse: mestre, eu trabalhei a noite toda. Talvez você esteja aqui nesta manhã e esteja trabalhando a noite toda. E nesta manhã o Senhor me deu uma direção para eu orar por nós. Por aqueles que estão trabalhando. Por aqueles que estão, de fato, procurando desempenhar o melhor de si. Estão se esforçando no bom sentido. Não são preguiçosos. A palavra de Deus diz que nós precisamos aprender com a formiga. Isso para os preguiçosos. Mas você não é preguiçoso. Você é um trabalhador. Você é uma trabalhadora. Você é alguém que foi alcançado, que recebeu a Cristo, que a graça de Jesus agora se manifestou abundantemente na sua vida. E você está aqui nesta manhã, embora tenha trabalhado talvez, não à noite, mas há muito tempo trabalhando. E não tenha visto resultado, efeito algum. E Pedro então responde que, mediante a palavra de Jesus, ele obedeceria. E o resultado nós lemos aqui, que foi as redes quase se rompendo. Tamanha era a quantidade, não de peixes, aonde você procura subentender aqui, e a leitura fala aqui de peixes que começaram a rasgar, subentenda como provisão, como resposta de um Deus abençoador, de um Deus que quer que você viva a vida abundante, como eu creio que o meu Deus, que eu sirvo, é um Deus que tem vida abundante para a minha vida, e para você também. Então vamos nesta manhã aqui aprender algumas lições, e a primeira lição que eu quero deixar para você, que o Senhor falou comigo, é:
Primeira coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, irmão. Cuide e atente para o que eu vou dizer. Estude a palavra. Eu publiquei essa semana nos grupos desta comunidade que a gente precisa ver Jesus nas Escrituras. E não ver histórias somente, mas ver Jesus, encontrar Jesus, buscar revelação de Jesus em cada leitura que você faz da Bíblia. E comparar, quando você estiver meditando, estudando, as versões, porque elas ampliam aquilo que Jesus vai falar, aquilo que você vai aprender com Ele. Por exemplo, na versão Almeida Revista e Corrigida, ela traz uma revelação que a NVI não traz. Embora nós usemos a NVI, eu gosto muito de usar a versão da Nova Versão Internacional, mas ela não traz, ela omite o que eu vou dizer nesta manhã e vai ficar muito claro para todos nós. Por exemplo, o verso 5 na versão internacional, Pedro respondeu: porque és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Então, isto é o que Jesus espera de todos nós, que você lance redes. Agora, veja só, se você tem a tradução da Almeida Corrigida, Revista Corrigida, ela diz: porque mandas, vou lançar a rede. Pastor, mas tem diferença? Você vai entender. Tem muita diferença. Então eu quero começar aqui deixando para você pensar comigo. Quem vem primeiro? O arrependimento ou a bênção? O que você acha? Quem vem primeiro? É você arrepender para ser abençoado ou ser abençoado para arrepender? Pastor, eu não sei, acho que nenhuma e nem outra. Quem acha que arrepender vem primeiro? Levante a mão. Quem acha que abençoar primeiro vem? Levante a mão. Tem um grupo. Então, ganhou chocolate. Não, brincadeira. Preste atenção. Havia uma frustração naquela ocasião na vida de Pedro e dos demais. Então, se eu como pastor venho e ensino você, sabe, você não tem colhido, você tem estado cansado, você não tem recebido, você não tem feito por onde, eu estou, primeiro, ensinando errado. Segundo, estou trazendo condenação para você. E esse não é o meu papel. Porque Jesus nos ensina, em primeiro lugar, e aqui está o primeiro ponto: quem vem primeiro, o arrependimento ou a bênção? Jesus não disse a Pedro e aos demais: olha, porque vocês são cabeçudos, porque vocês não entenderam o porquê eu vim a este mundo, porque vocês não são judeus messiânicos. Jesus não disse nada disso. Jesus sabia da frustração de todos eles, sabia das carências e responsabilidades de todos eles, inclusive de Pedro. E Jesus diz assim: vá ao mar e lance as redes. Diga comigo: o meu Senhor, primeiro, quer me abençoar. Você entendeu? Primeiro vem a bênção. Com a bênção, o evangelho que você aprende, ouve e aplica, quando você recebe esse favor: puxa, mas eu não merecia
ter sido abençoado. Mas o Senhor me abençoou. Eu não merecia esta provisão. Quando eu falo provisão, você precisa abrir o seu entendimento e dizer, não é dinheiro que o meu pastor está se referindo. É provisão de saúde, é provisão de paz, é provisão de alegria, é provisão em todas as áreas da vida humana. Quando você experimenta a bênção do Senhor, então a bondade dele vai ser tão grande, você vai reconhecer que não foi sua capacidade, que não foi seu desempenho, que não foi seu esforço, que não foi nada a não ser o amor dele e a bondade dele sobre nós. Isto vai levar você a fazer algumas avaliações dos erros, das precipitações, da falta de revelação, de busca. E isto sim vai levar você a se arrepender e a mudar de atitude. Se você entrar pelo caminho do arrependimento, não é que você está errando, mas o Senhor quer primeiro te abençoar, para levar você a uma consciência de mudança, levar você a experimentar o favor dele, em primeiro lugar, para que depois você diga, puxa, eu não fiz nada, e ele fez tudo por mim. Senhor, parece que foi isto que Pedro fez, não foi não, irmãos? Depois dele ter sido abençoado com aquela pesca maravilhosa, aí entra o arrependimento. Oh Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. A gente precisa começar a fazer a leitura da Bíblia, entendendo de fato o que é graça de Deus. Em segundo lugar, diga, a graça de Deus está em mim. Diga para quem está ao seu lado, a graça de Deus está sobre você. Diga, Ele já te abençoou. Diga para quem está ao seu lado, não olhe para mim mais agora, olhe para só a pessoa do lado e fala, Ele já te abençoou. Com toda a sorte de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Está escrito na palavra dele, que Ele já abençoou a sua igreja. Ele já abençoou o seu povo, portanto Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Está escrito, Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. A graça de Deus está sobre nós, como estava sobre Pedro naquela ocasião. Porque Pedro, depois de ter argumentado, ele disse, sobre as tuas palavras, ou sobre a tua ordem, eu vou lançar a rede. Irmãos, preste atenção aqui. Jesus diz para nós, lance as redes, plural. Pedro e nós respondemos, lançarei a rede, singular. Quem é que limita a graça de Deus na vida? Sou eu ou é Deus? Eu. Sou eu. Porque o Senhor disse para Pedro, lance as redes. Naquela embarcação haviam muitas redes. Não só as do barco de Pedro, mas as dos barcos dos amigos de Pedro. E todas as redes pegaram muito peixe, a ponto de romper as redes. Mas preste atenção. O Senhor fala muitas vezes algo a nós, e nós ou não atentamos, ou não consideramos, ou não estamos lendo
e recebendo do Senhor, e achamos que nós somos mais competentes do que Ele, mais capazes do que Ele, mais entendidos do que Ele. Porque quem limitou e quem pode limitar Deus é o homem, nunca é o Senhor. O Senhor tem sempre coisas grandes e ocultas, como diz Efésios, que nós não sabemos. Mas quem pode limitar a ação de Deus numa área da nossa vida ou em várias áreas da nossa vida? Eu e você. O nosso Deus é ilimitado. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares. E Ele tem todo o poder. Agora, quando você e eu não examinamos cuidadosamente a palavra, quando nós fazemos uma leitura, sabe aquela para cumprir um protocolo? Quando você não para, quando você não vai para um lugar onde você vai estar em comunhão, em relacionamento, aí você passa desapercebido, e quem limita a graça de Deus não é Deus, somos eu e você. Diga para quem está ao seu lado: você não está sozinho no barco. Agora, olhe para a pessoa e diga: faça exatamente o que o Senhor falar para você. A gente tem assim uma habilidade, sabe, irmãos, de fazer, por vezes, colocações que Deus não disse, ou então a gente subtrai o que Deus disse. Então a gente precisa tomar muito cuidado, para depois a gente não colocar na conta de Deus que aquilo que a gente ouve, aquilo que está sendo pregado e ensinado, não acontece. O problema não está com Deus, o problema sempre está conosco. E por último, como é que Pedro experimentou nesta pesca maravilhosa? Como é que ele aprendeu esse ensinamento? Como é que a graça, agora que já havia abençoado ele com tamanha quantidade de provisão de peixes, como é que Pedro, então, ele pôde ter um contato com a graça de Deus? Olha, irmãos, eu não sei você, mas eu estou decidido a cada dia, tenho feito esta oração: Senhor, eu não quero conhecer, eu quero ter um contato com esta graça. Eu quero viver intensamente essa graça. Eu quero ter revelação desta graça. Eu quero me mover. Eu quero receber o favor desta graça na minha vida, não somente aos domingos, não somente quando eu estou à célula, mas eu quero receber isto todos os dias da minha vida. Como é que Pedro pôde então experimentar isto? Então eu vou dizer para você, mostrando uma figura que nós vamos colocar aqui no slide. Tem um nome, a palavra arrependimento. Que arrependimento é esse? Tem arrependimento para a morte e arrependimento para a vida. Está ali naquela figura em hebraica, que você deve ficar olhando para ela e não entender nada, como eu, quando estava estudando, não entendi, aí eu fui me aprofundar, eu fui estudar, eu fui procurar entender melhor. Por que que Pedro pôde dizer: Senhor, afasta de mim que sou pecador? Aqui é uma palavra em hebraico, a palavra arrependimento. Agora, ela é lida no hebraico, ouça isso, você nunca mais vai esquecer. A palavra, o dialeto, o alfabeto hebraico é lido da direita para a esquerda. Não é como nós, que lemos da esquerda para a direita. É da direita para a esquerda. E aquelas palavras, tav, shan, vav,
Bet, Ei, elas têm um significado. E você vai ver agora no slide maior que eu vou projetar, o que significa. A palavra teve significa cruz. No outro extremo, a palavra ei significa graça. Agora, entre a letra teve e o ei, tem 3 palavrinhas, shan, vav, bet, que significa voltar. Quando você junta as 5 palavras, Pedro fez exatamente isso. Por causa da cruz de Jesus, Pedro voltou a experimentar a graça de Deus. Se você entender isso nesta manhã, se nós entendermos isso nesta manhã, vai ficar muito fácil experimentar a graça de Deus em áreas da nossa vida. O Senhor muitas vezes espera que nós façamos este retorno como Pedro fez. Senhor, eu estou arrependido. Afasta de mim, Senhor. Sou pecador. Quando Pedro arrependeu, ele voltou àquilo que certamente o Senhor aguardava nele e aguarda sempre na nossa vida. Ou seja, que você e eu não anulemos o fato de Deus, o Pai, ter enviado Jesus àquela cruz. E lá naquela cruz, Ele ter assumido o nosso pecado. Preste atenção. Jesus veio sem pecado. E Ele se fez pecado. Romanos 5 diz isto. Quando é que eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz? Eu anulo quando eu não reconheço o que Ele fez. Quando eu digo que eu não preciso arrepender. Qual foi o arrependimento que Pedro reconheceu que precisava experimentar para que aquela graça que Deus disse na pessoa do seu filho, quando deu a ele os peixes, que tendo ele trabalhado aquela noite toda, e frustrado, totalmente desanimado da vida, o que fez Pedro declarar: Senhor, afasta de mim. O que faz você e eu experimentar a graça de Deus todos os dias, irmão? Não importa o que você tenha feito ontem, ou já tenha feito hoje. Não importa se você hoje teve uma atitude errada. Não importa o erro. Não importa se você está lutando com um pecado na sua vida. Pecado da pornografia, pecado do adultério, pecado do roubo, pecado da mentira, pecado da maledicência. Não importa. Volte-se para a cruz. Bote para mim o slide novamente. Volte-se para a cruz. Reconheça que é a cruz que dará o início à grande bênção na sua vida. É quando você se volta para a cruz que você experimenta a graça de Deus na sua vida. É quando você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz que você vai experimentar a provisão abundante deste Deus que diz que você vai reinar com Ele aqui nesta vida e também na eternidade. Mas precisa acontecer isso, irmãos, como aconteceu com Pedro. Não adianta fugir. Nós temos que fazer este caminho todos os dias. Correr para a cruz.
Como diz aquele louvor tão lindo, né? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Seu poder manifestar, sua glória eu vou cantar. Meu Salvador na cruz ele morreu, mas a morte não era dele, a morte era minha, era sua. O pecado não era dele, o pecado era meu e seu. Mas a graça dele é tão grande que ele disse para Pedro: Pedro, volte para as águas mais profundas e lance as redes. E lá ele experimentou a bênção, a graça de Deus na vida, mesmo antes de se arrepender. Ai, irmãos, quando a gente começa a entender isto, que o sacrifício de Jesus na cruz vai levar você fatalmente a experimentar a graça de Deus na sua vida. Sem você merecer, sem você fazer por onde, sem você ficar debaixo de condenação, de acusação, de culpa. Não. Deus não veio culpar ninguém, Deus veio salvar o seu povo, Deus veio redimir o seu povo, Deus veio fazer com que o justo morresse pelos injustos, para que em Cristo Jesus, eu e você reinássemos em vida. 3 lições na pesca maravilhosa. A primeira, diga: a bênção vem antes do arrependimento. Diga: segundo, a graça de Deus está, não é que vai estar, ela está sobre mim. Ela está sobre mim. E o que eu preciso fazer para que esta graça permaneça em mim todos os dias? Cruz. Vá para a cruz. Levante-se todo dia e diga: obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado por morreres a minha morte. Obrigado porque eu estava morto, agora estou vivo para Deus. Amém?